Vamos aqui, bom dia, bom dia. Vamos passar aqui o compartilhamento. Entra lá, Bernardo, para nós, por favor. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na live, na oficina, na quarta live da oficina de violino. Já vamos entrar aqui ao vivo, só vamos compartilhar. Tivemos novamente, o Face nos derrubou o link inicial, não sei por que cargas d'água. Tivemos que criar um novo link do evento, não sei o que mudou. Estou copiando o link agora lá pro grupo do violino. Mudou? Agora foi. Bota lá, estamos ao vivo aí, então. Dá pra tocar uma música enquanto isso aí? Vem aqui, vamos botar. Olha pau, Marco, velho. Ligou na caixinha? Tem que dar volume na caixinha, acho. Tá bom então, vou deixar vocês o professor Bernardo então. Ai, não tem meio termo. Bom dia, bom dia. Como é que estamos aí, pessoal? Vamos chegando aí, vamos dando bom dia, vamos. Beleza. Agora deu, né? Deu, aham. Olha lá, professor, boa aula. Valeu. Vou ajeitar um pouquinho. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da oficina de violino com ênfase em música gaúcha. Olá, Bia, tudo bem? Tudo bem? Agora que eu estou me ajeitando aqui, tive que afinar rapidinho os violinos, que esse calorão aqui dentro do CTG, quente, frio, dá uma mexida com a madeira do instrumento e desafina. Mas agora dei uma afinadinha, já liguei a minha caixa aqui, aí já podemos começar a aula de hoje. Gente, nesta live então, eu vou abordar o que a gente está vendo durante as aulas e também, se alguém tiver alguma dúvida, vamos aproveitar essas lives de sábado para de repente eu sanar alguma dúvida ou ficou alguma coisa que de repente a gente explica lá na nossa aula nas quartas-feiras e de repente a gente explicou, mas não ficou muito claro. E então, né, se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. E como é que tá o som? Tá chegando atrasado ou tá chegando no tempo certinho? Né? Porque na nossa outra live agora estava um pouquinho atrasado, mas acho que de repente agora acho que está funcionando. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá um pouquinho só atrasado, mas acho que é tranquilo. Já. É tranquilo, é bem tranquilo. Tá, pessoal, então enquanto que vocês estão chegando, né? Eu vou largar... um pouquinho atrasado, é verdade. Tá só um pouquinho atrasado, eu vi agora no meu celular também. Mas eu acho que nada muito comprometedor, acho que vai dar para fazer tranquilo. Então, enquanto que o pessoal está chegando, né, para assistir a live da oficina de violino, eu vou pegar algumas músicas aqui que eu separei e vou tocar enquanto o pessoal vem chegando. Né? Essas músicas que, como eu comentei na última live, são músicas que eu peguei aleatórias, né? Que na verdade eu não vou tocar a melodia, não vou tocar
por exemplo, o que a gaita está fazendo, né? O que eu fiz? Eu peguei uma música, eu fui ver qual era o tom da música, vamos supor se a música está ali em Ré maior ou em Sol maior, e o que eu faço com o violino é improvisar dentro da tonalidade que é a música. Vamos supor se a música ela começa em Ré maior e depois ela vai para um Sol maior. Então, quando ela estiver sendo executada em Ré maior, o gaiteiro vai estar tocando, a banda vai estar tocando ali, né? E eu vou estar improvisando dentro daquela tonalidade. E quando ele for para um outro tom, vamos supor que na música ele mudou do Ré maior e foi para um Sol maior. Aí eu automaticamente vou começar a improvisar também dentro da tonalidade do Sol maior, né? Essa questão de tonalidades, de escalas, é uma coisa que a gente ainda não viu, mas que mais para frente a gente vai sim dar a gente vai trabalhar um pouquinho esse conhecimento, né? Porque ele é importante, mas nesse primeiro momento ele ainda não se faz tão necessário. Mas só para que vocês entendam que né, se vocês ouvirem agora eu tocando junto, vocês vão ver que eu não estou exatamente tocando exatamente igual o que, por exemplo, o gaiteiro que está solando vai estar fazendo. Eu vou estar acompanhando, né, eu vou estar improvisando frases junto com a melodia da gaita, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né, mas a gente vai um pouquinho é o ouvido, a gente tem que está prestando bastante atenção na melodia, para onde ela vai, e aí a partir disso, né, a gente vai prestando atenção e vai se guiando para improvisar. E também um pouco também do próprio conhecimento, né, das tonalidades. Se eu sei que a música está em Ré maior, eu sei quais são as notas que eu vou poder brincar improvisando, né? Por exemplo, se a música depois foi para um Sol maior, aí eu já consigo me guiar e saber quais são as notas dentro da tonalidade do Sol maior que eu vou poder improvisar. Deixa eu ver aqui. Agora estou vendo aqui umas perguntas, deixa eu ver. Tem um pouquinho atrasado, ainda não consegui ver essa questão. Beleza. A Bia comentou então que ainda não conseguiu pegar essa questão de tons. Essa questão de tons, ela é uma matéria que eu ainda não abordei ainda no curso. Ela é uma matéria que geralmente a gente vê um pouco mais para frente, mas o que a gente pode, por enquanto, entender a respeito de tom, né? Das tonalidades, que a gente chama de, na verdade, o nome correto é a tonalidade da música, né? Às vezes a gente confunde tom da música com aquele tom que é a distância entre uma nota e outra, né? Então a gente diz tonalidade, a música está na tonalidade de Ré maior, né? Ou quando a gente falar em distância entre notas, a gente pode dizer assim, ó, a distância entre Dó e Ré é de um tom, tá? Então às vezes a gente se confunde porque a gente está falando em tom, um tom, quando a gente se refere a distância entre as notas, né? A gente tem a menor distância entre as notas, a gente chama de meio tom ou semitom, é a menor distância entre as notas, né? E a soma de dois meios tons dá um tom, tá? Isso é quando a gente está falando em intervalo de notas, em distância entre uma nota e outra. Outra coisa é quando a gente falar em tonalidade. Quando a gente falar em tonalidade, essa música está na tonalidade de Dó maior, né? Ou alguns falam, essa música está no tom de Dó maior. Aí é outra coisa. A gente daí está falando a respeito das notas que compõem a tonalidade de Dó maior, né? Que daí aí já entra uma outra matéria que vem as escalas, né? Por exemplo, o que é as escalas, né? Um resumo bem rápido do que é uma escala, né? Por exemplo, se um cantor está lá num programa ou está ali e diz assim pro músico da banda, eu vou cantar esta música em Dó maior, né? E aí o músico já sabe o quê? Qual é a escala de Dó maior
né? Sabendo a escala de Dó maior, ele vai saber as notas que ele vai poder utilizar para acompanhar, né? Para acompanhar esse cantor, né? Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Estou criando coragem para fazer o vídeo. Ah, tem. Aqui a Vivian falou: bom dia, prof. Estou criando coragem para fazer o vídeo. Tá, pessoal, né? Faz parte ter um pouco de medo, né? De se gravar. Até se vocês me observarem aqui também, né? Eu sempre sinto um pouco de nervoso, porque eu não tenho essa intimidade com câmera, então às vezes eu me enrolo com as palavras. Né? Então isso é normal ter essa vergonha às vezes de se filmar tocando, né? Mas enfim, é importante até para o próprio estudo. Às vezes quando a gente toca, quando a gente está tocando, às vezes a gente está prestando muita atenção numa coisa e não consegue ver o todo. Então às vezes eu digo assim, ó, para o meu aluno: se filma tocando e depois se assiste, né? Aí vocês vão ver assim depois: nossa, eu fazia assim, nossa, essa é a minha postura quando eu toco, nossa, esse é o jeito que eu faço, né? Às vezes o próprio aluno se surpreende depois assistindo o seu próprio vídeo, né? Então é importante essa questão de se filmar ou até mesmo de ensaiar, praticar se olhando no espelho, né? Porque às vezes a gente tem uma perspectiva de tocar, né? Deixa eu me arrumar aqui. Eu estou segurando aqui meu instrumento, né? Para mim o arco aqui está reto, para mim assim, né? E aí às vezes a gente dá uma olhada lá no espelho e lá no espelho a gente tem que se corrigir porque o nosso arco não está andando em linha reta, né? Paralelamente ao violino. Então essa questão de filmar é interessante. E foi o que eu pedi lá no grupo do WhatsApp, né? De todo mundo que está fazendo a oficina de violino e que está no grupo do WhatsApp. Eu pedi para que dessem esse feedback para mim, para que, né, gravassem os exercícios que a gente já fez, até para mim ter uma noção do nível de cada um, né? Até para o meu planejamento de aula, para eu ver qual é o caminho que eu tenho que seguir para sanar a dificuldade de um, que também pode ser a dificuldade de outro. Então nessa questão aí, né, eu solicitei então lá que vocês no caso fizessem esses vídeos, até visando também uma outra coisa, né? Que até a Vivian me perguntou se a gente iria tocar uma música, né? Quando é que seria esse momento, né? Então agora nas próximas aulas que vão vir nas quartas-feiras, eu já comecei com uma música, né? E vocês vão começar então a aprender a tocar ela, mas assim vocês vão ver que é tudo devagar, aos poucos, né? Mas é um desafio, porque nesse momento da nossa oficina de violino, a gente como professor, a gente lança desafios toda semana é um conteúdo novo, é uma informação nova, mas essa questão do feedback é importante para mim saber como está sendo e como está chegando a informação para vocês, né? Em que nível que vocês já conseguem executar determinado exercício, né? Então, a partir daí, então eu lancei esse desafio que vai ser essa música. Então a gente vai, né, nessa questão do desafio, a gente vai vendo as possibilidades do que dá para se fazer, visando o quê? Visando nesse nosso encerramento das videoaulas, né? A nossa última videoaula, se não me engano, é dia 19 de dezembro. É, né? 19, por esses dias aí. E aí a gente pretende, né, se tudo der certo, né, ou apresentar todos, né, porque não todo, né, uma música
se de repente não der certo ou ainda não atingimos, né, um nível, né, que dê para apresentar, a gente pode pegar um dos exercícios, né, a gente, no caso eu também, a partir do momento que eu receber os vídeos de vocês, eu já vou ter uma noção para onde eu vou me guiar, né, de repente qual é a proposta que eu vou definir para a gente apresentar, de repente em forma de vídeo, né, a gente pode dividir a tela com vários tocando juntos, né, e todos tocando, ouvindo o metrônomo, né? Se todo mundo da sua casa tocar um exercício, né, dentro do tempo do metrônomo, quando a gente reunir todos os vídeos, todos vão coincidir e não vai ter delay, não vai ter atraso de um vídeo para outro, porque todos estão tocando em sincronia de acordo com o metrônomo. Tá. Eu fui falando aqui e me perdi um pouco no assunto. Mas deixa eu dar uma olhada que tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que foi entrando e eu não fui lendo aqui. Tá, beleza. Pegar a questão dos tons. Bom dia, Enes. Agora que eu vi. Bom dia, Enes. Bom dia. Bom dia. A questão dos tons ao vídeo é uma questão de conseguir memorizar, né? Exato, tem essa questão que a Bia comentou, a questão de conseguir memorizar. Na verdade, realmente, no início, para tu ter essa questão das tonalidades na tua cabeça e saber na hora quais são as notas de cada tonalidade, quais são as notas que compõem a escala de cada tom, às vezes requer realmente um pouquinho. Às vezes requer um pouquinho também de decorar um pouco. Às vezes é que nem uma tabuada, né? Quando tu vai para a escola, tu tem a tabuada ali e às vezes tu tem que às vezes decorar primeiro e depois tu vai entendendo melhor e vai fluindo mais fácil. E essa questão de memorizar é um caminho, mas dentro da teoria a gente também tem alguns atalhos que nos ajudam na questão de não às vezes precisar decorar todos, né? Eu sei que falando assim fica meio difícil de entender, porque a gente ainda não tocou nesse assunto, a gente ainda não viu em aula, mas geralmente quando o aluno faz aula de teoria musical, né, o professor vai lá, bota no quadro, escala de Dó maior, ele bota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A escala de Ré maior, ele bota as notas, de Mi maior, de Fá maior, de Sol, de Lá, de Si, né, e depois a gente vai vendo outras escalas. E aí o aluno vai lá e tem que decorar, tem que saber tudo de cor. E geralmente depois entra uma matéria que se chama armadura de clave. Nessa matéria da armadura de clave, pela armadura de clave fica às vezes mais fácil essa questão da decoreba, né? Sabendo a armadura de clave, a gente depois, né, depois que o aluno aprendeu todas as escalas, daí ele vai lá na armadura de clave e daí ele vê assim, mas aqui pela armadura de clave eu consigo descobrir as notas de cada escala sem precisar decorar muita coisa. Na verdade, a gente resume toda aquela matéria que é grande e resume em uma coisa pequena, e a partir dali tu consegue saber depois as notas de cada escala, né? Tudo pela armadura de clave. Então, um pouco é memorizar, mas também tem esses mecanismos que a gente aprende na teoria que facilita, né? Para mim, quando eu comecei a tocar violino em CTG, eu tinha já bastante informação sobre escalas, só que às vezes eu tinha que pensar primeiro, né? Eu não tinha aquela coisa na hora de quais são as notas da escala, eu não tinha essa questão de prontidão, eu tinha que pensar primeiro. Mas a experiência de tu chegar num CTG e tu tocar uma música num tom,
o músico às vezes diz assim, geralmente o cantor do musical diz, vamos cantar essa música, ao invés de nós fazer ela em Lá, porque ela é em Lá, vamos fazer ela em Sol maior, vamos trocar a tonalidade dela de Lá maior para Sol maior. Aí aqui, essas coisas é que foram me trazendo experiência nessa questão, porque né, eu tive que começar a pegar mais rápido, eu tive que começar a associar as escalas mais rápido, né? Eu não poderia pensar muito, porque às vezes de um ensaio para outro, né, a gente não tem essa questão de não tem esse tempo. Às vezes a gente chega num CTG para tocar, e aí no meu caso às vezes eu chego num CTG que às vezes eu não conheço a música, né? Eu ouvi 1, 2, 3 vezes, mas não tive o tempo de estudá-la. A gente sempre tem que estudar as músicas, mas às vezes acontece de não dar tempo, e às vezes a gente chega num CTG que a gente só sabe às vezes o tom que a música é. E aí às vezes chega na hora para tocar, que nem o Binho falou. Às vezes rodeio já para tocar, nem pensei que já aconteceu às vezes, o nosso violinista não veio, Bernardo, tu pode aqui nos ajudar a fazer essa mão? E aí, qual é a música? A música de entrada é essa. Eu digo, eu não sei essa música, mas qual é o tom, qual é a tonalidade dessa música? Essa música está em Dó maior. Então, na hora, ok, ela está em Dó maior, na hora o que me vem na cabeça? As 7 notas da escala de Dó maior. Então, dentro dessas 7 notas, eu vou poder brincar, né? Eu vou poder tocar, né? E eu já excluo as outras notas eu já excluí, então eu já consigo resumir mais essas notas né, que estão nesse balaio, né? Então a chance de eu errar é menor, porque eu já conheço as notas da escala. Então o que não faz parte da escala eu já nem toco, né? Eu sei que não vão aparecer. Então é isso. Então essa questão é um pouco de memorizar, mas também é um pouco de prática, é um pouco no meu caso foi essa questão da prática mesmo, do dia a dia, de tanto tu fazer, tu acaba memorizando. Isso é em qualquer coisa, é na escola, é numa tabuada que tu foi lá, de tantas vezes tu calcular, de tantas vezes a professora botar no quadro e tu lá e calcular, de repente tu tá com a tabuada decorada, né? Isso eu me refiro às crianças lá que estão lá no segundo, terceiro ano, né? Que estão lá aprendendo as escalas, as tabuadas, enfim. Então isso é para qualquer coisa, na tua profissão que tu vai exercer num trabalho que tu está começando agora, que tu está aprendendo como funciona, né? No dia a dia, na repetição do dia a dia, tu vai aprender. Mesma coisa são as escalas, né? As tonalidades das músicas, né? É uma matéria que a gente, né? Que todo músico tem que estudar. Essa questão de escala é muito importante. Sem ela, né, o músico não consegue ir para frente, né? Ali, deixa eu ver mais o que temos aqui de pergunta. O Anderson, olá Anderson, vamos ver. Já defendo um brilha estrelinha, a Viviane botou. Olha, eu não sabia, viu? Esse também é interessante, mesmo que eu não tenha pedido, né? Se vocês já sabem tocar alguma música no violino, né? Como esse curso ele é voltado para todos, né? De repente, que nem aqui no caso da Vivian, ela já tem um conhecimento no instrumento, no violino, e ela, no caso, já conhece a música do Brilha Brilha Estrelinha, que essa música Brilha Brilha Estrelinha é uma das primeiras músicas que é ensinada para aqueles iniciantes no instrumento, né? Essa música do Brilha Brilha Estrelinha, ela está dentro da metodologia do Suzuki, que é um método de estudo para violino, né? Para iniciantes. Então, tu vê, Brilha Brilha Estrelinha não é por acaso, né? Que ele é oferecido lá no método Suzuki, né? O método Suzuki tem bastante coisa lá interessante e, por exemplo, Brilha Brilha Estrelinha, né? Por que do Brilha Brilha Estrelinha, né?
A gente até pode utilizar alguma coisa do método para nossas futuras aulas. Mas uma coisa interessante o Brilha Brilha Estrelinha no método, ele começa na corda lá, ele faz lá, mi, fa, 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 mi. Então, essa repetição, lá, mi, já vai acostumando o ouvido do aluno a aprender a identificar o som do lá e do mi. Assim, quando o aluno pegar o seu violino, por exemplo, e for tocar, ele já vai, se tiver desafinado, o ouvido já vai reconhecer. Já vai reconhecer, a minha corda lá acho que não está afinada. Por quê? Porque por trás da música Brilha Brilha Estrelinha tem os objetivos, né? E um desses objetivos é justamente fazer com que o aluno aprenda e desenvolva o ouvido musical, né? Aquela repetição do lá, mi, Fá sustenido, Fá, mi, ré, dó sustenido, si, lá. Né? Dentro desta música, a gente trabalhou os três primeiros dedos, né? Que é a partida inicial para a gente poder tocar escalas, por exemplo, né? Para a gente chegar no nível de tocar alguma escala, no violino a gente tem que ter esses 3 dedos já trabalhando no instrumento, né? Então, tudo tem um porquê, né? Mas bem legal isso, legal do Brilha Brilha Estrelinha, né? Que se alguém além dela souber alguma outra música, pode gravar para mim também, que vai ser bem legal. Vamos ver o que mais temos aqui. Sim, que legal. Aí já ia me bater. A Bia que botou já ia bater no desespero. Questão de vivência na música. Exatamente. Às vezes o que acontece? A questão de vivência na música, que nem a Bia falou. Às vezes o músico que está aprendendo a tocar o violino, esse músico que recebe uma partitura para tocar, né, e depois ele vai lá e recebe outra partitura, outra música, né? Esse músico às vezes ele acaba desenvolvendo bastante a leitura musical, a leitura de partitura, né? Porque ele vai estar executando exatamente o que ele está lendo, mas às vezes o que fica um pouco esquecido e um pouco de lado é essa questão de saber improvisar, de saber tocar a partir do ouvido. Às vezes o músico que toca mais pela partitura, ele acaba ficando mais preso à leitura de uma partitura, né? E aí quando acontece algo do tipo, vamos tocar essa música e essa música é em dó maior, às vezes o músico fica um pouco mais preso, porque ele não tem essa vivência, né? Essa vivência, às vezes, de trabalhar isso no dia a dia. Ele acaba desenvolvendo mais no seu dia a dia a questão da leitura da partitura, né? E ali na partitura já vem as notas que tu vai ter que tocar, então teoricamente ali na partitura já estão as notas da tonalidade em si, e aí às vezes o músico não precisa ter que raciocinar rápido, quais são as notas que tem, porque já estão escritas na partitura, né? E ao contrário, no meu caso do violino em CTG, né, eu digo geralmente porque basicamente é tudo criação do violino, basicamente é tudo criação minha, do improviso ou própria criação do meu estudo em casa. E aí quando eu chego num CTG ou numa invernada, né, eu já criei a minha parte, né? Porque geralmente isso não vem pronto, tanto nas danças tradicionais quanto nas danças de entrada e saída, as coreografias de entrada e saída, eu crio a melodia que o violino vai fazer, né? Às vezes eu crio em conjunto com o musical, né? Aí a gente divide onde cada um vai, né, fazer ou vai ter o seu momento ali, né? E às vezes eu em casa mesmo eu avalio onde o violino vai se encaixar, onde ele vai ter uma função, né, que vai ser legal naquele trecho, naquela parte. Aí ali naquela parte o violino acaba aparecendo mais, tem um destaque maior.
E isso tudo vai do meu planejamento e da minha criação, né? O que eu vou criar nessa música aqui para o violino, né? Então, quando eu vou criar algo na música, a origem de tudo tem que vir da onde? Que tom ela é, que tom ela tá, que tom ela foi feita, né? Em que tom ela vai ser executada. A partir da tonalidade que essa música vai ser executada, é que eu começo a trabalhar na criação, né? Porque daí eu já vou saber quais são as notas que eu vou ter que utilizar e a partir daí eu crio. Então essa questão da tonalidade, ela é importante, né? Tanto no violino quanto qualquer outro instrumento, né? Porque qualquer for um instrumento que vai tocar determinada música, vai ter que saber as notas, por exemplo, para poder fazer a sua criação no violão, né? Ou se o cara vai tocar um saxofone numa banda, né? Esse cara que toca saxofone, ele também vai ter que saber qual é o tom da música. O tom da música é essa. Então, a partir dali, o saxofonista também vai criar as suas frases, o seu improviso, enfim, né? Então, é bastante importante essa questão de conhecer as tonalidades, de saber as escalas musicais, certo? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui a Bia comentou, Brilha, Brilha foi minha primeira música. É o que eu comentei antes, geralmente essa aí é a primeira música, né? Mas, lógico, tem exercícios antes de chegar num Brilha, Brilha, Estrelinha, né? A gente diz música no sentido de que já é uma canção conhecida, mas para tu chegar num Brilha, Brilha, Estrelinha, tu já vai, antes disso, tu tem que ter aprendido o primeiro dedo, né? Aprendido o segundo dedo, né? Ter feito exercícios com um, com dois, né? Com o terceiro dedo, né? A partir de tu ter já trabalhado esses dedos 1, 2 e 3, aí tu já, depois desse trabalho, desse estudo com outros exercícios, tu se tornou apto, digamos assim, a chegar no Brilha, Brilha, Estrelinha, né? A gente não começa assim do nada, Brilha, Brilha, Estrelinha. Não é assim. Na verdade, a gente, né, tem exercícios que antecedem a questão do Brilha, Brilha, Estrelinha. Vamos ver o que mais. A Bia comentou, aprendi a tocar violino para a orquestra. Todas as músicas eram em partitura. Lá não temos muito essa necessidade de improvisar. Para mim o improviso ainda dá medo. É isso aí, essa questão aí de improvisar, que às vezes na orquestra não precisa, né? A orquestra, o maestro chega com a partitura na mão e diz, tu vai tocar essa partitura e aqui estão as notas. E aí o violinista estuda aquelas notas, estuda a execução e depois com a grande orquestra, né? Violinos, geralmente uma orquestra geralmente é violinos, segundo violinos, aí vem as violas, aí os cellos ou violoncelos, aí os contrabaixos e depois os outros instrumentos que tem de sopro e de percussão e assim vai, né? Compõe uma orquestra. E aí sim, os músicos geralmente são mais focados nessa questão, não tem tanta necessidade de improvisar, que nem a Bia comentou. Não tem essa questão do improviso, né? Essa coisa, geralmente, né, no meu caso, que toco músicas em CTG, onde não tem uma partitura escrita para violino, eu, às vezes, executo a partitura, por exemplo, nas danças tradicionais. Às vezes, eu executo o que está na partitura. Vamos supor que na partitura das danças tradicionais, a música Deixa eu ver uma música aqui. Vamos supor o pezinho. Vamos supor que o pezinho lá na partitura tradicional está em Dó maior. Então, eu vou lá, vou criar alguns arranjos, mas também vou executar a linha melódica, né, da melodia do pezinho também. Né? Não é que eu não... Né, tá ali a partitura, ela está em Dó maior, eu vou ler em Dó maior, né? Sol, 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 mi, sol, 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 lá, sol, fá, mi, sol, ré, ré, mi, fá, mi, fá, sol, mi. Tá ok. Então, eu li a partitura e executei,
né? Se fosse numa orquestra, a orquestra iria entregar a música do pezinho, iria pedir pro músico, ó, toque esta música, pezinho, com essas notas aqui, dó maior. Ok? Já, por exemplo, no CTGs ou em outros meios, tu vai tocar ela também, mas de repente vai surgir uma ideia de um arranjo. Ah, pessoal, vamos fazer o pezinho 2 vezes em dó maior e na terceira vez a gente vai subir para o ré maior. Vamos mudar a tonalidade da música de dó, vamos passar para ré maior. Opa, daí já aconteceu. Ah, mas não está escrito para mim aqui como é que ela é em ré maior, só está escrito como ela está em dó. Então, nesse caso, para mim, eu tenho que pensar rápido, porque não está mais escrito. Na partitura só estava escrito em dó maior, não está escrito como é que ela é tocada em ré maior. Então, como é que eu faço? Eu tenho que desenvolver essa questão de conhecer as tonalidades e quais são as escalas de cada tonalidade, né? Sabendo isso, eu vou conseguir executar ali na hora, sem folha nenhuma, a mesma música, porém um tom, né? De dó eu passei para ré, eu passei da tonalidade de dó para a tonalidade de ré. Na verdade, eu estou subindo um tom, né? Então, eu estou aumentando a música, estou subindo a tonalidade da música. Um tom de dó, eu passei para ré. Né? Então, daí na minha cabeça vai mudar tudo. Ao invés de começar em sol, 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 mi, né? Vai começar tudo um tom acima. Lá, 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 fá, sustenido. Tudo na minha cabeça já é mais ou menos no automático, mas enfim, não foi do dia para a noite também. Isso aí requer prática, né? Estudo. De repente, vamos supor que nem para, deixa eu ver aqui mais. Aí, sem exercício você não consegue, exatamente, sem exercício você não consegue tocar. Isso que a Viviane falou. A gente tem que praticar às vezes o exercício é um pouco chato. Às vezes o exercício, de novo o exercício, eu tenho que fazer o exercício, mas eu já sei fazer. Mas o exercício, esse exercício eu tô cansado de repetir. Mas é na repetição que a gente melhora. É na repetição que a gente faz qualquer coisa na vida melhor, né? Vamos supor que eu fiz o exercício 10 vezes. Aí eu errei, acertei na 9ª. Então eu aprendi. Na 9ª vez eu acertei, então agora eu aprendi. Na verdade, você não aprendeu. Na verdade, você acertou uma vez, né? Você entendeu o exercício e acertou uma vez. Mas aprender é quando tu estiver tocando, por exemplo, 10 vezes em sequência correto. Aí sim tu pode dizer assim, agora eu aprendi, agora eu sei fazer, né? Agora, se eu pegar aqui, eu vou fazer aqui, vai acontecer. Então, aí sim aprendeu. Senão, foi um acaso. Ali tu errou, acertou, né? Foi mais ou menos um acaso. Mas, já deu um passo para frente. Depois de vários erros, tu acertou. Então, né? Não dá para só olhar o copo meio vazio. Tem que também olhar e pensar que o copo está meio cheio, né? Então, se eu acertei uma vez, é uma vitória, né? A gente tem que comemorar. Não é assim, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu só erro, né? Não dá para pensar assim, porque senão realmente, né, tu mesmo vai se derrubar, né? Tu mesmo vai se jogar para baixo. Então tem que pensar sempre com o copo mais cheio, né? Meio cheio. Deixa eu ver mais que temos aqui. Aqui, na modalidade violino no Enarte, podemos tocar com um pequeno terço no cavalete do violino. Na modalidade violino no Enarte, podemos tocar com um pequeno terço. Eu não entendi o terço no cavalete do violino. O que é o terço? Eu não entendi. De repente tu manda de novo ali ou tenta me explicar de outra maneira, porque eu não entendi. Na modalidade de violino do Enarte, podemos tocar com um pequeno terço no cavalete do violino. Um pequeno terço.
Não sei. Não entendi. Né, no cavalete. No cavalete, agora que tu comentou em cavalete, eu lembrei de outra coisa. Na questão ainda eu estava falando dos exercícios, né? Que tem que fazer os exercícios para se melhorar e atingir novos objetivos. Às vezes o exercício não é tão bonito de se ouvir, porque é uma coisa meio repetitiva, né? Então o que eu indico, né? Coloquem empreendedor no cavalete, né? Ou coloquem um abafador no cavalete, para que diminua o som do violino, né? Então, se tem mais gente na sua casa, não vai incomodar tanto, né? Vai diminuir mais o volume do instrumento, também não vai incomodar os vizinhos ou as próprias pessoas que moram com vocês, né? Então, teve uma aula que eu comentei sobre isso, né? Agora não me recordo que aula foi, mas eu sugeri que colocassem empreendedores no cavalete do violino, né? Para segurar um pouco o som. E outra ideia que eu sugeri também é recortar um pedaço de papel, fazer um rolinho com esse papelzinho e colocar perto do cavalete, enroladinho ali, para que ele também segure o som, ele dá uma abafadinha. Mas nessa posição aqui, eu vou pegar o violino. Aqui, ó, né? O prendedor, geralmente a gente pode botar um prendedor aqui ou do outro lado, né? E aquele rolinho de papel a gente coloca aqui atrás, né? Não na parte onde o arco passa. A gente coloca aqui coladinho no cavalete, aqui atrás a gente passa por baixo e passa pelo outro lado. Ele fica assim. Ele também dá uma segurada no volume. Na mudar de violino no Enarte podemos tocar com um pequeno relicário. Ah, tá. Relicário no cavalete do violino? Olha, boa pergunta. Cravelha, coloquei errado. Um relicário. Tá, agora entendi. Tá. Um relicário ou um terço na cravelha. Tá, aqui na cravelha, no caso aqui em cima, pendurado, enfim. Olha, Bia, eu nunca vi, né, algum violinista colocar aqui, né? Eu nunca vi e também nunca fui atrás para saber essa informação. De repente até posso ir atrás para tentar verificar isso. Mas naquela dúvida, para não se perder nenhuma nota, né, no concurso, né, eu indicaria que não botasse, porque vai que algum jurado lá acha que aquilo não foi tradicional, ou não se usava, ou enfim, não faz parte do instrumento, ou não é um acessório, enfim. Aí eu não... Mas assim, ó, agora que tu falou, eu acho que no violão, eu acho que eu já vi algum músico ou outro tendo um relicário, um terço no violão, às vezes pendurado, e nunca fiquei sabendo que foi descontado, enfim, né? Deixa eu até perguntar pro Binho, Binho, já ouviu falar sobre isso? Vai disputar no Enarte e bota um relicário, um terço pendurado no instrumento, se isso é permitido ou se não é? Olha, que eu lembro, não tem nada escrito no regulamento, porque não está atrapalhando no som, não está nem descaracterizando o instrumento, né? O uso é muito comum em viola, né? Aí que tá, em violas, eu acho que até no violão, acho que eu já vi. Violão o pessoal bota também, mas por uma questão de um... Exato, eu já vi, mas agora no violino nunca vi, né? Mas então, se isso iria chamar muita atenção de algum jurado, é uma pergunta que realmente fica no ar, assim, eu agora não saberia te responder. Talvez a critério, talvez por algum gosto de jurado, botar na planilha uma observação, mas não é passiva de desconto. Porque não... No caso, que nem o Binho falou, pode ser talvez até uma questão do cara gostar ou simpatizar com aquilo ali e achar que aquilo foi bacana ou é legal, enfim. Mas é uma boa pergunta, mas assim de momento eu não saberia te responder. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Se eu não uso o abafador, os vizinhos me matam. É isso aí. Fica a dica então, ó. A Vivian hoje só tá bem de saúde porque ela usa abafador. Então, se tem mais alguém com esse problema aí, né, e ainda não tinha essa informação, né, então pode usar um prendedor, né, ou até naquela aula que eu demonstrei, eu botei além do prendedor, dos dois lados, assim, eu ainda coloquei o papelzinho, para dar uma segurada total no som. Ou esperar os gatos já brigando. Ou que nem o Binho comentou agora, ou espera os gatos começar a brigar no telhado ali, que estiver gritando, daí tu toca junto e aí não tem problema. Deixa eu ver aqui. O que mais temos aqui? Ano passado toquei com o Relicário, mas como não recebi em minha planilha, não sei se recebi desconto. Pois é. Mas essa questão da planilha, de repente, já era para tu ter recebido de alguma maneira, porque quando eu disputei, eu lembro que eu acho que no final do ano, ou no início do outro ano, essas planilhas já tinham chegado no CTG, e daí do CTG eles me passaram, né? De repente, talvez pela questão da Covid, as coisas estão atrasadas, enfim. Mas tu tem como ver isso, tu tem como adquirir essa tua planilha, até para tu saber onde tu errou, onde tu acertou, né, na opinião deles, né, o que pode, né, para tu também ter um norte do que melhorar, né. Uma vez eu fui tocar lá no meu início ainda e eu toquei sem espaleira, né. Eu fui lá, acabei esquecendo de levar e não levei. E acabei tocando sem a espaleira, lá em 2008. Não, foi 2008. Daí lá na planilha veio lá, ó, te indico a usar a espaleira, né, enfim. Então, tipo, não tá contra a regra, não diz nada que tu tenha que usar. Mas na opinião do jurado, no gostômetro dele, enfim, ele me indicou. Né? Então, enfim, de repente é interessante tu ter a tua planilha para tu ver de repente o que eles podem ter te indicado, enfim, onde eles gostariam que tu, de que maneira eles gostariam que tu fizesse, porque às vezes o jurado ali também tá ouvindo, tá escutando, mas de repente às vezes o que não é legal para um pode ser legal para o outro, né? Então pode acontecer uma planilha de um jurado vier uma coisa que na do outro ele nem comentou e achou legal, por exemplo. Então, às vezes a gente vai lá para competir, mas não sabe às vezes o que esperar, né, dos jurados em relação à avaliação. Então é bom que tu tivesse essa condição de ter essa planilha, até para essa questão agora que fiquei curioso em relação ao relicário. Deixa eu ver que horas. Passou o tempo já. Já? Tem que é meu horário. Olha aí, pessoal. Já estamos no horário, o tempo passa rápido. Então eu vou me despedindo por aqui e a gente vai trocando algumas informações também no grupo do WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida é só chamar lá. Tá? E no mais então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Concluir agora. Onde é que é? Vamos botar um concluir. Aqui.